Olá, torcedor e torcedora do nosso Esporte Clube Bahia, nosso Esquadrão de Aço. Seja bem-vindo ao nosso canal. Se inscreva, dê um like e ative o sininho para receber nossas novidades. Vamos falar sobre o nosso Esquadrão de Aço, que mais uma vez nos decepcionou agora na Fonte Nova, mais uma vez, repetindo, né? Perdeu para o Grêmio, 2-1. Bahia levou o primeiro gol, conseguiu empatar, fez um primeiro tempo até bom, podemos dizer assim, primeiro tempo bom. Se no segundo tempo tivesse voltado da forma que jogou no primeiro tempo, a gente teria grandes chances de virar o jogo, mas não foi o que aconteceu. Bom, eu queria partilhar com vocês algumas inquietações minhas, que acredito não são inquietações apenas minhas, tá? Não são inquietações apenas minhas. Por exemplo, o Paiva está há 6 meses no Esporte Clube Bahia. Você acha que ele tem condições de continuar? Você acha que se ele continuar, teremos chances de não ser rebaixado? Porque agora a briga é essa. Teremos chance de não ser rebaixado? Eu respondendo essa pergunta, eu digo que não, tá? Eu acho que o seguinte, você pode achar até exagero, mas eu acho que você pode trazer o Messi, pode ressuscitar o Pelé, pode trazer os melhores jogadores para o Esquadrão de Aço. O problema não está nos jogadores só. Tem problemas com os jogadores, sim. Mas o problema não não são os jogadores. O elenco é fraco? É sim, o elenco é fraco. Mas com esse elenco, o Bahia poderia fazer muito melhor do que está fazendo, com certeza. Hoje, depois dessa derrota que aconteceu ontem, do Bahia para o Grêmio, eu tenho certeza, mas certeza absoluta, de que o Paiva vai levar o Bahia para a zona da degola, para o rebaixamento. O Bahia será rebaixado, sim, se continuar a insistir com o Paiva. E a triste notícia é a seguinte: o City não vai demitir o Paiva. O City não vai demitir o Paiva. Não sei que tipo de acordo foi feito entre Paiva, City, Paiva, que claro que quem manda é o City, não é? Mas vejamos, o Bahia nunca teve tanto dinheiro para contratar bons jogadores. Não digo nem o melhor, mas bons jogadores. Nunca na vida do Esporte Clube Bahia se teve tanto dinheiro. Nessa primeira janela se montou praticamente 2 times, né? O Bahia, o Grupo City, contratou 19 jogadores. 19 jogadores. Então, praticamente, né, digamos, quase 2 times. Se gastou, sabe quanto? Quase 100 milhões de reais. Em que se deu? Em nada. Quais os jogadores que você destaca aí de qualidade? Digo, com certeza, Biel, Cauli, excelente jogador, Tassiano, não é assim um maravilhoso jogador, mas Tassiano, um bom jogador, ok? Será que tem mais algum? O goleiro, às vezes parece, mas não. O goleiro também não dá tanta confiança. O Bahia precisa contratar um goleiro. Ademir, uma decepção até agora. Mas essa decepção é muito mais por causa da fragilidade, da fraqueza do elenco como um todo e principalmente da fragilidade do esquema do esquema tático, do esquema em geral, até hoje colocado pelo Paiva. Já se trocou 3-4-3, 4-3-3, 3-5-2, 4-4-2 e até agora nada. O Bahia não tem um time padrão. O Bahia não tem um padrão de jogo e isso é culpa, sim, do treinador. Qual a culpa maior? Do Grupo City, que com dinheiro suficiente
contratou jogadores sem qualidade, tirando 2 jogadores aí, como no caso Cauli e Biel, tá? Mas jogadores, né, formou um elenco sem qualidade. A culpa maior, no caso, se for diretamente, você tem o City, mas você tem o Cadu Santoro. O Cadu Santoro contratou um elenco pífio, um elenco sem qualidade. Mas, mesmo assim, eu tenho certeza, não me pergunte como, mas eu tenho certeza, não é? Que esse elenco não é um elenco para ser rebaixado. Não. Se tivesse outro técnico. Não digo o Barroca, por exemplo. Não digo nem o Guto. Mas talvez o Guto fizesse milagre com esse time também. Eu tenho certeza que o Bahia, esse elenco, nas mãos de outro técnico, como por exemplo o próprio Renato Gaúcho, o Dorival Júnior, tá? O Rogério Ceni, eu tenho certeza que com treinadores desse naipe aí, o Bahia hoje estaria pelo menos, digamos, na 11ª posição, na 11ª posição, sem perigo de rebaixamento. Ok? Isso com certeza. Você não tem essa certeza? Você não concorda comigo? Se você não concordar, então dê a sua opinião. É importante que você dê a sua opinião, faça o seu comentário aí. Então, vejamos. Já estamos no 7º mês, né? Claro que hoje é 2 de julho. Aliás, 2 de julho, dia da independência do Brasil, em Salvador, dia que o povo de Salvador enxotou os portugueses, deveria aproveitar e enxotar o Paiva. Com certeza. Eu vi até, essa frase não é nem minha, né? Eu vi até um comentário ontem, uma mensagem, quer dizer, um comentário ontem no programa, na live do Dario Senna, né, de um torcedor revoltado, e disse, devia aproveitar que amanhã é 2 de julho, né, e botar o português para fora. Exatamente. O Paiva não tem condições de continuar no Esporte Clube Bahia. E digo mais, já iniciei dizendo isso, mas vou dizer mais detalhadamente. O Bahia vai reforçar o time, o elenco, nessa segunda janela de transferência? Vai sim. Mas isso não vai ser suficiente tendo Paiva como treinador. O Paiva é um treinador fraco, é um treinador que não tem experiência suficiente. O Paiva não tem condições de treinar o Esporte Clube Bahia. Você vai esperar mais o quê, torcedor? Você tem a ilusão que esse treinador vai evitar o rebaixamento do Bahia? Você tem a ilusão? Eu não tenho ilusão nenhuma que o Paiva vai evitar o rebaixamento do Bahia. Não tenho ilusão. Pode acontecer diferente? Até espero que aconteça. Como torcedor, claro, espero que aconteça. Mas se acontecer, será um milagre. Ok? Será um milagre. O Bahia jogou ontem a 13ª rodada da Série A. O primeiro turno já está quase acabando. Só faltam 6 jogos, 6, anote aí. Só faltam 6 jogos para fechar o primeiro turno, encerrar o primeiro turno. Tá entendendo? O Bahia, como você já sabe, na 13ª rodada, está hoje com 12 pontos. 12 pontos. Ou seja, está com um ponto ainda abaixo, digamos assim, que se fosse um ponto por rodada. Está com 12 pontos. Então, o Bahia tem menos de um ponto por cada rodada. Olha só, isso não é complicado para você, não sinaliza nada para você, ou você tem a ilusão ainda que isso pode melhorar com Paiva. Não tenha a ilusão, torcedor. Não tenha. Eu acho que você pode até ficar revoltado com esse meu vídeo, mas não tenha ilusão. Então, vamos lá. 13 rodadas já aconteceram, o Bahia até agora está com 12 pontos. O Bahia está com esses 12 pontos na 15ª posição. Estão próximos ao Bahia, né? Goiás, Cuiabá,
que se o Cuiabá empatar, se o Cuiabá empatar, já supera o Bahia. Se o Goiás ganhar, já supera o Bahia, entendeu? Se o Goiás ganhar, já supera o Bahia. Eu vou só pegar aqui a tabela, né? A tabela do Brasileirão, porque aí a gente já vê aqui, tá? Enquanto eu vou falando, tá? Olha só, vou pegar os 4 últimos, olha só, 4 últimos. Goiás, 17º, tem 11 pontos. Se o Goiás vencer, né? Se o Goiás vencer o jogo, eu acho que vai jogar com o Curitiba, vai ganhar, né? Então vai para 14 pontos. O Goiás com 14 pontos, olha só, ele vai superar até o Fluminense, né? Deixa eu ver, não, o Fluminense não, desculpa aí, foi mal, eu estou contando aqui a rodada. Se o Goiás tiver 14 pontos, ele vai superar o Corinthians, o Bahia, o Santos, certo? O Santos que está em 13º lugar. Então, Goiás tem 11 pontos, 17º lugar. O Vasco tem 9 pontos. 9 pontos, está em 18º lugar. Se o Vasco ganhar, ele não vai superar o Bahia, até por causa de gols sofridos. Mas vai para 12 pontos. Tá? Significa que se o Vasco ganhar, já está se aproximando do Bahia também. Não é? O América de Minas Gerais tem 8 pontos e o Curitiba tem 4 pontos. Então, não assombra o Bahia. De modo que essa rodada, fechando acho que na segunda-feira, né, amanhã, com essa rodada fechando na segunda-feira, o Bahia tem grandes possibilidades de entrar na zona de rebaixamento. Ok? Então, isso é um fato. Tá bom? Isso é um fato. Então, veja só, 12 pontos, 13 rodadas, faltando apenas 6 pontos. 6 rodadas. 6 rodadas para 19, para fechar as 19 rodadas, que aí fecha o primeiro turno do Brasileirão da Série A. Bom, nessas 6 rodadas vão ser disputados quantos pontos? 6 vezes 3, 18. 18 pontos. Se o Bahia vencer pelo menos 3, por exemplo, então aí já equilibra mais a situação. Mas com esse time que está, com esse treinador, com essa falta de padrão, com esse departamento médico cheio, que é outro problema que eu vou deixar para falar depois, se não der para falar nesse vídeo. Essa questão do departamento médico cheio de jogadores machucados, que já é outro problema dessa comissão do Paiva. Significa que eles vieram para cá com a mesma realidade da Europa, tá? Dos jogos da Europa, e não souberam e não pesaram a mão, tá? Quer dizer, não balancearam as coisas, pesaram a mão, na verdade, nos treinamentos, nos exercícios físicos. Esse é outro problema, mas não vou me esticar nesse assunto não, tá? Então, o Bahia vai disputar mais 18 pontos, e aí, se o Bahia vencer pelo menos 3, aí, digamos assim, a coisa não fica tão complicada. Ainda fica complicada, mas não fica tão complicada. O Bahia vai vencer 3 partidas, faltando 6 para fechar o primeiro turno. Pode acontecer, né? A gente tem esperança. Felizmente ou infelizmente, a gente tem esperança, né? Mas não adianta se enganar. Pronto, tá? 18 pontos no primeiro turno, que vai disputar ainda, ok? Por exemplo, se o Bahia vencesse todos, que é impossível, não é? Com esse elenco e com esse treinador hoje, então o Bahia faria 30 pontos. Ficaria faltando só 15 pontos para ficar tranquilo e não ser rebaixado, né? Durante todo o segundo turno. Mas isso é um sonho impossível, é uma utopia, um lugar que não existe, tá? Então, mas se o Bahia vencer pelo menos 3, aí ele vai ter mais 9 pontos. Aí 12 com 9, né, faz 21, que não seria tão mal assim, tá? Se pelo menos vencer 3 partidas para poder disputar
mais 19 partidas. Aí tudo bem, tá? Mas o seguinte, então, nas 19 partidas, no segundo turno, o Bahia precisa dessas 19 partidas com mais 6 agora, né? No caso são 25 partidas. Faltam 25 partidas para o Bahia terminar, no caso, tudo, né? Que são 38 rodadas. Faltam 25 rodadas, ok? Mas significa o quê? Que nessas 25 rodadas que faltam, o Bahia precisa vencer pelo menos 11 partidas. De 25, o Bahia precisa vencer quase a metade dessas partidas. Tá? De 25, o Bahia precisa vencer 11 partidas para chegar a 45 pontos. Você acredita que com o Paiva, com esse elenco, ou mesmo chegando novos jogadores, você acredita que o Bahia pode fugir da degola, fugir do rebaixamento? Eu digo, tenho esperança. Tenho esperança é uma coisa, mas não acredito. Não acredito com o Paiva. Repito, o Paiva, o elenco do Bahia pode ser reforçado até com Messi, com Cavani, com jogadores da seleção. Com o Paiva, tá? Com essa instabilidade dele, não tem condições de montar um elenco de qualidade que o Paiva possa encontrar o caminho para evitar o rebaixamento. Não tem condições nenhuma, tá? Posso estar assustando você? Posso sim, mas não tem condições. O Paiva não tem condições de ser técnico, treinador da Série A. Não, nada contra a pessoa do Paiva, que parece ser uma pessoa excelente. Nada contra a pessoa do Paiva. Mas o Paiva treinador, o histórico do Paiva é de perder muitos jogos. Foi campeão pelo Del Valle uma vez, né? Se não estou me enganando agora, foi campeão. Mas já tinha pego um time já maduro e tal. Mas mesmo assim, o histórico do Paiva é de perder mais do que ganhar, o histórico dele, não é? Salvo um campeonato que ele conseguiu. Então o Paiva não tem condições de continuar no Sport Clube Bahia. Vai continuar? Vai sim. Pelo que está se desenhando, pelo que já se tem falado, pelo que a gente percebe, pelo andar da carruagem, o Grupo City não vai demitir o Paiva, mesmo que ele entregue o caixão no final. Tá aqui, ó, Série B, tá aqui, caixão fechado, entendeu? Pode ser demitido no final da Série B? Pode sim, aí já é demais, não é? No final da Série A, no caso, né, que o Bahia indo para a Série B. Mas, outra coisa, para esse vídeo não ficar tão longo, o Paiva, o Grupo City, o Cadu Santoro, têm sido incompetentes. O Grupo City tem seu atestado de incompetência até o momento. O Grupo City subestimou o Campeonato Brasileiro, não fez a lição correta para assumir o Sport Clube Bahia, não fez a lição correta para assumir o Sport Clube Bahia. E qual a lição correta, professor? Bom, a lição correta era pelo menos entender a cultura, como funciona o futebol brasileiro, o futebol da Bahia, a torcida do Sport Clube Bahia. Não fez a lição, subestimou o Campeonato Brasileiro e, olha, não está nem aí. Fez um acordo com o Paiva, fica aí até o final do ano. Quando terminar, a gente vê se entrega rebaixado ou não. Tudo bem, a questão é daqui para adiante a gente vai pegar jeito, mais maturidade, e aí o Bahia vai ser um grande time. Pode ser um grande time? Pode ser sim, daqui a 3, 4, 5 anos. Mas a questão é a vergonha, a incompetência do Grupo City, o CFG, o tal do Grupo City, usar na primeira janela praticamente 100 milhões de reais
e trazer jogadores sem qualidade suficiente. A outra coisa é fazer um tipo de acordo com o Paiva, que acho que foi isso, de que ele não vai ser demitido de jeito nenhum. Esse é um grande problema. Então, veja só, o Bahia está caminhando a passos largos para ser rebaixado com o Grupo City, com uma dinheirama do Grupo City, e é quase impossível que o Bahia não seja rebaixado se continuar com o Paiva. O Paiva vai continuar? Faço a pergunta novamente e respondo novamente. Vai continuar sim. Pode ser que ele seja afastado agora? Até pode ser, mas acho muito, mas muito difícil. O Bahia vai ser reforçado com jogadores bons, com bons jogadores nessa segunda janela? Pode ser que sim. Não é uma certeza, mas pode ser que sim. Vai ser o suficiente para evitar o rebaixamento do Sport Clube Bahia para a Série B? Aí é que está a questão. Talvez não seja suficiente, porque precisa de entrosamento. Se o treinador continuar a ser o Paiva, acho que ele vai continuar perdido. Não tem condições de um treinador passar 6 meses, já entrando para 7 meses, treinando um time, e até agora não ter um padrão de jogo, não ter condições de o time jogar os 90 minutos e no segundo tempo não fazer nada, por exemplo, salvo algumas exceções. Então o Bahia jogou bem no primeiro tempo contra o Grêmio, e aí, o que é que aconteceu? Entregou o jogo no segundo tempo, desfez tudo. Parece que o Paiva, quando entra no vestiário, no segundo tempo, parece que ele fala alguma M, né? Alguma meleca, alguma coisa que parece que pipoca na cabeça dos jogadores, e os jogadores parece que se perdem, né? São abduzidos, não estão mais no campo. As mudanças que o Paiva faz demonstram que ele não tem a leitura concreta, correta do time, do jogo. Veja que o adversário, o Grêmio, com o Renato Portaluppi, o Renato Portaluppi fez a leitura corretíssima do time e no segundo tempo fez o que fez. O jogo poderia ter terminado 4-1, se não fosse os impedimentos, os 2 gols de impedimento. Ah, mas não conta impedimento. Conta sim, considerando que foi falha do sistema defensivo, ok? E para finalizar, depois eu faço outro vídeo também, para finalizar, quero falar o seguinte. O Bahia tem chance de não ser rebaixado? Tem chances ainda. Muito pouca se continuar com o Paiva, ok? Muito pouca se continuar com o Paiva. A questão dos jogadores machucados é outro problema seríssimo, que depois eu quero fazer um vídeo só sobre isso, tá? E tinha outra coisa muito importante que eu ia falar, que eu esqueci o que eu ia falar, tá? Mas vou encerrar o vídeo por aqui e continuo dizendo: Paiva não tem condições de continuar à frente, treinando o Sport Clube Bahia, mesmo com grandes reforços. E esse elenco, do jeito que ele está, se tivesse um outro treinador, como os nomes que eu já citei, o Bahia não estaria nessa situação. Porque o elenco é ruim, é sim, é fraco, é sim, mas não é para tanto. Não é para tanto, para estar numa situação dessa. O Bahia até agora, na verdade, está tendo sorte de não ter sido rebaixado até hoje. Mas a partir dessa rodada é muito difícil, ou seja, não digo rebaixado não, né? Entrar na zona da degola. Mas a partir desse jogo, finalizando também essa rodada, é muito difícil o Bahia não entrar na zona da degola, ok? Então, Grupo City vai continuar assim com o Paiva até a morte mesmo? É isso que vai acontecer? Não vai ter nenhum respeito para com os torcedores
do Esporte Clube Bahia? Essa é a grande questão. Vão insistir com Paiva? Ou é um laboratório mesmo, vocês não estão nem aí para isso, né? Comprou o Bahia e está fazendo um laboratório e pronto. É isso mesmo? Bom, se é isso mesmo, que eu estou achando que é isso, a princípio é um laboratório mesmo, podem ir para ser rebaixado, não tem problema nenhum. Eu estou achando que a postura do CFG é exatamente essa, ok? E torcedor, mesmo que tenha discurso bonito, né, até agora é quem está sofrendo de verdade, está indo às favas, né? O grupo se está mandando o torcedor às favas, ok? O Paiva tem culpa direta na formação desse elenco, pode ser que não seja todos os jogadores, mas na formação desse elenco, e culpa direta na forma como treina, no esquema que monta, e até agora ele não sabe o que faz com o Esporte Clube Bahia, como não vai saber mesmo com novos jogadores, ok? É isso aí, dê a sua opinião, inscreva-se, dê o like e ative o sininho para receber as nossas novidades, comente, compartilhe e divulgue o nosso canal Arquibancada JNS Futebol, esse canal que é feito para você, torcedor e torcedora do Esporte Clube Bahia, e até o nosso próximo vídeo.